Tudo bem, pessoal? Dando continuidade ao estudo da nossa disciplina de contabilidade de custos, hoje nós vamos continuar falando aí sobre os métodos de custeio. Porém, antes, vamos relembrar um pouquinho aí do que nós vimos na última aula, que foi referente ao custeio por absorção e o custeio variável. Nós vimos lá na nossa aula anterior que o custeio por absorção ele vai absorver todos os custos de produção, seja direto, indireto, fixo ou variável. Já o custeio variável, ele absorve somente os custos variáveis. Por quê? Porque os custos fixos, eles são despesados, lançados lá na DRE, reconhecido como se fosse uma despesa do período. Mas hoje nós vamos tratar sobre o custeio por absorção. E para lembrarmos aí o conteúdo da aula passada, vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Bem, pessoal, então nós vimos aí na aula passada sobre custeio por absorção e o custeio variável. Então, na aula passada nós falamos que o custeio por absorção, ele atende aos princípios da contabilidade. Então, ele é o único método aceito legalmente para ser utilizados nos demonstrativos contábeis. Também é o único aceito pela legislação fiscal. Então, para atender tanto a legislação societária quanto a legislação fiscal, eu vou utilizar o custeio por absorção. Mas nós vimos também que eu tenho lá o custeio variável muito utilizado para finalidades gerenciais, com fins gerenciais. E esse princípio, pessoal, ele não atende os princípios da contabilidade e ele não é aceito pela legislação fiscal para fins de cálculo. Então, nós vamos ver que o custeio variável, os custos variáveis, eles vão para o produto e os custos fixos vão para onde? Vão para as despesas. Eles são reconhecidos como despesa do período. Então, eu posso utilizar o custo variável com finalidade de gerar relatórios gerenciais para ter uma melhor visualização em relação à alocação dos custos. E nós vamos ver, pessoal, que na aula passada também nós vimos ali uma estrutura resumida básica do método do custeio pela absorção e o custeio variável. Então, nós vimos ali que eu começo ali a minha DRE com a receita total e vou deduzir o custo do produto vendido. E o que vai compor esse custo do produto vendido? Então, no meu CPV, pelo custeio por absorção, ele vai absorver todos os custos fixos e todos os custos variáveis. Ele vai absorver ali no custo de produção. Depois nós vamos encontrar o lucro bruto, eu vou ter as despesas fixas e as despesas variáveis para encontrar o lucro ali. E no meu estoque, eu vou ter uma parcela de custos fixos e uma parcela de custos variáveis. Isso por quê? Porque aqui no custo de produção, eu vou lançar proporcional à quantidade vendida. Se eu vender o meu estoque todo, toda a minha produção foi produzida e foi vendida no período, eu não vou ter diferença entre os resultados. Já no custeio variável, o meu CPV ele vai absorver somente o custo variável. Por quê? Porque o custo fixo que aparece aqui, ele vai vir e vai ser reconhecido como uma despesa do período. Então, ele vai ser reconhecido como despesa do período pelo valor total. Então, eu vou colocar 100% do valor do custo fixo aqui, lá no meu custeio variável. Já no custo fixo aqui, ele vai ser o quê? Proporcional à quantidade vendida. Então, de acordo com a quantidade vendida, é o quanto de custo fixo que eu vou colocar aqui. E o restante? O restante do custo fixo vai ficar uma parcela dele no meu estoque, caso eu não venda toda a produção. Diferente aqui no custo variável, que eu vou pegar 100% do meu custo fixo e vou reconhecer e lançar isso tudo na DRE. E lá no nosso estoque pelo custeio variável. No custeio variável, ele vai absorver somente o custo variável no estoque. Então, qual a diferença principal entre os dois? Em relação aos custos, os custos indiretos aí. Mas hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre
O custeio baseado aí por atividades, o ABC, ABC. Bem, pessoal, olha só, o custeio baseado em atividades, ele é um método de custeio que está relacionado ali com as atividades da entidade. E essa é uma metodologia que foi desenvolvida por 2 professores lá na década de 80, e o método, o objetivo dele é o tratamento dos custos indiretos, assim como os demais métodos de custeio. Então, todos os métodos de custeio quer resolver ali em relação ao tratamento dado para esses custos indiretos. E no caso aqui do custeio ABC, nós vamos utilizar as atividades e os seus geradores de custo. Então, nós vamos tentar melhorar isso daí em relação aí à identificação. Então, olha só, pessoal. O custeio ABC, ele é um método que procura reduzir a arbitrariedade em relação aos custos indiretos, em relação àquele rateio dos custos indiretos. Então, aqui ele tenta reduzir essa arbitrariedade aí. E aí, nesse caso, o que acontece aqui no custeio ABC? O custeio ABC, pessoal, nós vamos verificar que a ideia do custeio ABC é o seguinte: inicialmente, eu vou ter lá, vamos pegar lá do início, lá do esquema básico da contabilidade de custo. Eu tenho os gastos, todos os gastos do processo produtivo. Maravilha, teve ali todos os gastos. Esses gastos estão tudo misturado. Primeiro passo, vou separar o que é despesa e vou separar o que é custo. Ah, beleza, separei isso e isso. A despesa tá aqui, isso daqui é custo. O que eu vou fazer com as despesas? As despesas elas vão direto para minha DRE. E os custos? Agora eu estou com os custos. Eu vou pegar esses custos e vou separar o que é custo direto e o que é custo indireto. Ah, agora eu já separei. Sei que esses são direto e esses é indireto. Os diretos, eu sei com precisão quanto cada produto consome. Vou pegar esses custos e vou lançar diretamente aonde? Ao produto, porque eu consigo identificar com segurança quanto cada produto consome. Já esses daqui, que são os custos indiretos, eu vou precisar usar algum critério para ratear esses custos indiretos. É o que nós fazemos nos outros custeios. No custeio ABC, ele vai pegar esses custos indiretos, vai atribuir esses custos indiretos às atividades, às principais atividades da entidade. Depois que ele conseguir identificar, ele vai pegar esses custos que estão nessas atividades e vai lançar aos produtos dessas atividades. Então, nós vamos ter aí os direcionadores para direcionar a cada uma dessas atividades aí, como será a alocação desses custos indiretos, como se dará o tratamento em relação a esses custos indiretos de fabricação. Então, a diferença principal, fundamental, entre o custeio ABC e os demais custeios tradicionais, que no caso nós chamamos de tradicional, que é o custeio ABC, o custeio por absorção e o custeio variável, está exatamente no tratamento dos custos indiretos, porque aqui eu vou detalhar mais em relação a esses custos. E aí, olha só, pessoal, nós vamos verificar que as atividades consomem recurso e, portanto, tem custo. E o objetivo dessas atividades é transformar esses recursos em produtos. E aí nós vamos ver que eu posso utilizar o quê? 2 estágios. O custeio baseado em atividade vai fazer a apropriação desses custos por meio de 2 estágios. O primeiro estágio, ele vai determinar em quais são as atividades realizadas ali pela empresa. E o segundo, ele vai alocar os custos dessa atividade aos produtos. Então, nós vamos ver que eu vou ter os recursos, esses recursos vão ser alocados às atividades e depois que eles forem alocados às atividades, eles serão alocados aonde? Aos produtos. Então, nós vamos ver que quando os custos são apropriados, então, pessoal, nós vamos verificar que a primeira etapa é eu identificar quais são as atividades relevantes da entidade. Depois,
Eu vou pegar os custos e vou apropriar essas atividades. Depois, feito isso, nós vamos pegar cada uma dessas atividades e vamos apropriar esses custos aos produtos. E nós vamos fazer isso por meio dos chamados direcionadores. Nós vamos usar direcionadores para direcionar esses custos das atividades aos produtos. Então, nós vamos ter aí os chamados direcionadores. E aí nós vamos fazer a atribuição dos custos às atividades na seguinte ordem. Vou fazer a alocação dos custos direto, alocação direta, depois o rastreamento e, por fim, o rateio. E o que é uma alocação direta, professora? Deve ser utilizada quando há uma identificação clara e objetiva dos itens, dos custos com as atividades. Já o rastreamento identifica a relação de causa e de efeito entre as atividades e os custos necessários para realizar aquela atividade. Então, nesse caso, nós vamos usar os chamados direcionadores de custo. Já o rateio, ele é utilizado quando não é possível utilizar a alocação direta ou rastreamento. Então, nesse caso, se eu não consigo fazer uma apropriação direta dos custos e não consigo, por meio dos direcionadores, fazer um rastreamento desses custos, então eu vou precisar utilizar o rateio. E os direcionadores de custo, pessoal, são aqueles fatores que vão determinar o custo de uma atividade. Por exemplo, eu posso utilizar como um direcionador o número de empregados, a área ocupada, o tempo de mão de obra, o tempo de máquina. Então, tudo isso pode ser um direcionador dos custos. Então, eu tenho o direcionador dos custos de recursos, que identifica a maneira como as atividades consomem esses recursos e servem para custear as atividades. Ou seja, ela demonstra a relação entre os recursos e os gastos das atividades. Já os direcionadores de atividades, eles vão identificar a maneira como os produtos consomem as atividades, que vão indicar a relação entre as atividades e os produtos. Então, pessoal, eu tenho dois direcionadores. O primeiro direcionador é o direcionador de quê? Dos custos de recurso, que vão identificar a maneira como as atividades consomem esses recursos, como mão de obra, materiais, ele vai me identificar. Já o direcionador de atividades, ele vai identificar qual a maneira que os produtos consomem atividades que servem para custear esses produtos. Bem, pessoal, o que eu preciso ter em mente em relação ao custeio ABC? O custeio ABC é um método de alocação de custo. Maravilha! Esse método, ele vai identificar dentro da empresa quais são as atividades desenvolvidas, aquelas principais atividades, e vai identificar. Feito isso, ele vai identificar direcionadores, ou seja, nós vamos tirar os custos das atividades e passar para os produtos usando direcionadores. Então, o custeio por ABC, ele é justamente isso. Ele vai fazer o quê? Eu vou pegar os custos, identificar as principais atividades da empresa, vou pegar esses custos indiretos, alocar essas atividades, verificar através de direcionadores quanto cada atividade consumiu. Depois eu vou pegar os custos dessas atividades e vou usar outros direcionadores para lançar esses custos, alocar esses custos indiretos a cada produto. Tranquilo? Então vamos ver um exemplo bem básico. Então, pessoal, olha só esse exemplo. Imagine o seguinte, eu tenho uma fábrica aqui de camiseta. Então, primeiro passo pelo custeio por ABC. O que eu vou fazer? Eu vou precisar
identificar quais são as atividades desenvolvidas dentro dessa empresa. Então, de forma bem simples, as principais atividades que eu tenho dentro dessa empresa, que é uma fábrica de camiseta, que fabrica camiseta polo e camiseta normal, tradicional, eu identifiquei que tem 3 principais atividades. Quais são? A atividade de corte, de costura e de acabamento. Eu sei que a atividade de corte, ela consome R$5.000 de custo. Eu sei que a atividade de costura consome R$10.000 de custo. E que a atividade de acabamento consome R$8.000 de custos. Os direcionadores, a questão me deu. Ela informou que o direcionador da atividade de cortes são a quantidade de números de corte durante o período. Que o direcionador da atividade de costura é o número de costuras. Saiu um R a mais aqui. É a quantidade de costuras. A atividade de acabamento, o direcionador é o número de produtos acabados, o número de camisas acabadas. E então, eu tenho aqui, que na camisa polo foram 50 de cortes e 50 camisa. E eu vou precisar pegar esse custo indireto e alocar, verificar quanto cada produto consumiu. Então, quanto que a camisa polo consumiu desse custo direto e quanto que a camisa tradicional consumiu desse custo direto. Bem, professora, aí tá tranquilo, né? Porque é 50% e 50%. Então, eu sei que esse daqui consumiu quanto? 50% de custos indiretos. E esse outro também consumiu quanto? 50% dos custos indiretos. Então, 50% de 5.000. Logo, a polo vai consumir aqui do custo 5.000. Vai consumir aqui 2.500. E na camiseta também 50%, 2.500. O custo total aí foi de quanto? Isso mesmo, 5.000. Aí, seguindo aí, o custo de costura é 10.000. Porém, a polo foi 20%. Pessoal, se eu tenho 100% de um total e foi 20, então significa que aqui foram 20%. Se foi 20 unidades, 20%. Aqui 80 unidades dá 80%. Somando 20 mais 80 dá o 100%, que dá o total de 100 unidades. Nesse caso aqui, pessoal, 20% de 10.000 vai dar quanto? Exatamente R$2.000. E 80% de 10.000, muito bom, vai dar R$8.000. Somando aí, dá o total disso, isso mesmo, 10.000. E o acabamento? Acabamento foram 50 e 50 e o total de 8.000. Então, eu sei que aqui no acabamento na polo consumiu 50% e aqui 50%, que dá o total de 4.000 aqui, né? E aqui dá o total de 4.000. No somatório, 8.000. Agora, pessoal, eu consigo identificar quanto que a camisa polo consumiu de custo indireto. Então, somando 2.500 mais 2.000 mais 4.000, ela consumiu de custos indireto 8.500. E a camiseta tradicional? A camiseta tradicional consumiu 14.500 de custo indireto. Bem, pessoal, esse é um exemplo bem tranquilo aí para a gente estar trabalhando em relação a essa alocação. Mas o que eu preciso que você entenda aqui nessa imagem? Que primeiro, dentro do custeio ABC, eu vou alocar os custos, achar, verificar, identificar quais são as atividades relevantes dentro da entidade. Feito isso, eu vou verificar quanto cada uma dessas atividades consome de custo.
de custo indireto, aquele custo que eu não consigo identificar com facilidade. Eu identifiquei, perfeito, já identifiquei os custos indiretos. Agora eu vou utilizar direcionadores. Esses direcionadores, a questão sempre vai nos informar. Tá aqui os direcionadores. Números de corte, números de costura e números de acabamento. Eu vou usar esses direcionadores para alocar, verificar quanto desses custos aqui a camisa A consumiu e quanto desses custos a camisa B consumiu. Então, nesse caso aqui, nós verificamos que aqui foram 50 cortes e 50 cortes. Cada uma consumiu 25 desse departamento, 2.500 desse departamento. Já no departamento de costura, o número de costura será o direcionador. Aqui foram 20 da polo e 80 camisetas. Nesse caso, eu sei que aqui foi 20% de 10.000 é 2.000 e 80% de 10.000 vai ser 8.000, custo total os 10.000. Já no acabamento, o total foi 50 unidades e 50 unidades. Então, eu sei que deu 50% de 50% do total de quê? De 100%. Então, do total de 100%, eu encontrei aí os percentuais referente a cada produto. Verifiquei, agora eu vou somar. Realizei a soma. Então agora eu consigo identificar que o produto polo consumiu 8.500 de custo indireto e que a camiseta tradicional consumiu 14.500 de custo. Então, pessoal, aqui no custeio por ABC, você precisa identificar as atividades, alocar esses custos indiretos dentro dessas atividades. Feito isso, você vai pegar e lançar isso aos produtos. Depois que você saiu das atividades, é que você vai alocar aos produtos. Agora, nós vamos falar de um outro método de custeio. Muito importante aí também, conhecer um pouquinho desse método. É sobre o método pleno, também chamado RKW. Pessoal, é uma forma de alocação dos custos e despesas. Esse método, você vai lembrar, alocação de custos e despesas, palavras-chave aí para você lembrar, custo e despesa. Ele teve origem da Alemanha. E olha só, ele consiste no rateio de todos os custos e despesas. A quem? Aos produtos. Então, pessoal, eu gostaria muito de chamar a atenção dos senhores em relação ao custeio pleno. Lá no custeio por absorção, ele vai absorver todos os custos, direto, indireto, fixo e variável. No custeio pleno, chamado também de RKW, ele vai absorver todos os custos e despesas. Ele absorve todos os custos, todas as despesas, todos os custos e despesas aos produtos. Então, fiquem atentos com isso, que o custeio por absorção absorve todos os custos. Esse não absorve custo e absorve despesa. Bem, é uma técnica, inicialmente ali a ideia inicial dela era para fixar os preços e fixava os preços alocando ali o valor de todos os custos e todas as despesas. Então, aqui no custeio pleno, pessoal, os custos e as despesas serão alocados a departamentos e depois eles serão rateados aos produtos. Esse método, pessoal, também funciona muito para quando? Para situações, no caso de monopólio ou oligopólio. Também ele é muito utilizado. E olha só, pessoal, esse método também, ele fala que o preço não é fixado apenas em função dos custos dos produtos. Ele fala que a força do mercado também influencia na fixação ali do preço. Bem, pessoal, agora nós vamos conhecer um pouquinho do custo do produto e custo por processo. O tipo de custeio usado pela empresa depende de dois fatores. Primeiro, a forma com que a empresa trabalha
E a segunda é a conveniência contábil e administrativa. Esses dois fatores vão influenciar aí. E aí nós vamos ver que a forma de produção ela pode ser produção por ordem, que ocorre quando a empresa produz atendendo encomendas. O que eu vou lembrar aí, professora, para eu não esquecer desse tipo de forma de produção? Produção por ordem é uma produção por encomenda. Você recebeu a ordem para fazer o produto, você recebeu a ordem para prestar o serviço. Então, eu vou lembrar que produção por ordem ocorre quando a empresa produz atendendo encomendas de clientes ou então também produzindo a venda posteriores, mas de acordo com determinações internas e bem especiais. Não é de forma contínua, pessoal, não é contínua aí, tá? Exemplo, indústria pesada, fabricante de equipamentos especiais, indústrias de móveis, algumas, empresas de construção civil, gráficas. Então, vocês vão verificar que quando produz especificamente para determinado cliente, para atender determinada demanda, isso vai ser uma produção por ordem, diferente da produção contínua ou também chamada de produção por processo. Por quê, pessoal? Nesse daqui, a produção contínua, que pode aparecer na sua prova, ou por processo, ela ocorre quando a empresa fabrica produtos iguais em larga escala. Então, tem exemplo aí, refrigerante, sabão em pó, margarina e por aí vai. Tudo aquilo que você encontra no mercado é uma produção contínua ou também chamada de produção por processo. E aí, para fechar o nosso conteúdo, nós temos uma questão que caiu no último exame de suficiência aí 2021/1. Que diz aí? O objetivo dos sistemas de acumulação de custos é identificar e acumular os custos fabris aos produtos no decorrer da produção. Ou seja, é determinar o valor destes, levando-se em conta a forma de organização produtiva das empresas. Assim, os dois sistemas básicos de acumulação de custos que se destinam a custear produtos e serviços são os seguintes: o sistema de custeamento por ordem, o sistema de ordenamento por ordem de produção e o sistema de custeamento por processo. Aí ele fala, são características para a adoção do sistema de acumulação por ordem. Por ordem, vamos lá. Então, por ordem, eu preciso saber que é o quê? Quando fala em ordem, eu vou lembrar lá do nosso material, pessoal. O que o nosso material fala? São produtos o quê? Isso mesmo. Quando se falar de produção por ordem, você vai lembrar da palavra encomenda. Não é de forma contínua, é com determinação ali alguns atendimentos específicos. Então, voltando aqui na nossa questão, nós vamos ver que o volume de produção, então item 1, vamos ver se esse item tem a ver com acumulação por ordem. Volume de produção ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em série. Pessoal, perfeitamente atende aí, sim, o critério do sistema de acumulação por ordem. Segundo, o modo de controlar a produção. Aí ele fala, o modo de controlar a produção se dá por meio do processo. Centro de custos, departamento. Não, né, gente? Isso aqui está errado. Depois ele fala, processo de fabricação ocorre de forma contínua. Pessoal, para ser por ordem ele não pode ser contínuo, tem que ser bem específico. Então, também aqui está falso. O cálculo do custeio unitário é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades produzidas. Exatamente, isso daqui está verdadeiro, porque eu posso produzir uma unidade, mas eu posso produzir pequenas unidades. Unidades menores, ali, quantidades menores. E o último, produto fabricado. O produto fabricado se dá com produtos homogêneos, gente? Não, né? Então, aqui ficou errado. Gabarito vai ser a letra A. Perfeito?
Bem, pessoal, espero aí poder ter contribuído em relação a esse conteúdo aí do custeio por ABC. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar aí e resolver algumas questões. Grande abraço e até a próxima!